Tá bom. Então, gente, bom dia a todos. Vamos iniciar agora o seminário. Eu vou passar a palavra de início já para a Fernanda, né, que ela nos falará agora sobre a questão de... o tema da Fernanda ela vai falar sobre os... Deixa eu ver se eu estou com o tema aqui, que eu já até esqueci, eu fiquei envolvida com o professor e acabei esquecendo o que as meninas falaram. A Oi, Paty. Fernanda pode iniciar e já fala qual é o tema, que eu agora me esqueci, você acredita? A sua parte. Tá ótimo. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui, sempre, com a doutora Patrícia, doutor Guilherme, os novos membros e membras, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho realizado com relação a todo o regime de teletrabalho, e o foco da apresentação serão as tutelas especiais, com foco nos grupos de vulnerabilidade. Eu vou aqui projetar os slides só para nortear a apresentação. Dando início à continuidade aqui do eixo de teletrabalho, nós vamos hoje tratar da questão das tutelas especiais e iniciando, trazendo a questão mais específica, eu também vou falar das pessoas idosas. O teletrabalho, nós sabemos do aumento que houve da utilização das tecnologias para desenvolvimento das atividades profissionais, e sabemos que com essa nova demanda também surgem dificuldades, também surgem aí conflitos gerados pela própria relação de trabalho, que aí dentro do nosso ordenamento jurídico não tem ainda uma legislação que seja tão abrangente a todos os conflitos que surgiram durante a pandemia, que surgiram por essa nova realidade, que definitivamente eu imagino que veio para ficar. Então, de fato, nós temos aqui incorporado a importância do teletrabalho como algo que se torna muito rotineiro e cotidiano na vida dos teletrabalhadores, dos trabalhadores que tiveram, muitas vezes, que fazer essa migração durante aí esse período que nós tivemos dando início no março do ano passado. Mas eu queria aqui, junto com o grupo que hoje vai apresentar, focar na questão das tutelas especiais dentro do aspecto do teletrabalho. E por que isso é tão importante? Nós sabemos que é tão importante que a legislação e também o Poder Judiciário estejam atentos a inúmeras questões de desigualdade que afetam o nosso país, pensando principalmente aqui na necessidade de garantir uma proteção especial aos grupos vulneráveis. E quando a gente fala de grupos vulneráveis, além desse tratamento especial da própria legislação, a ideia é que se faça cumprir também o princípio constitucional da isonomia, tratando não só da questão da igualdade formal, mas dando efetividade à igualdade material, que traz, dentro desse princípio constitucional, a necessidade de um tratamento isonômico a todas as partes da relação contratual, aqui em específico, dando um tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais na medida das suas desigualdades, para que possamos aqui estreitar e diminuir e mitigar ou reduzir essa desigualdade que afeta aqui, principalmente pensando nas relações de trabalho. Então, se nós temos a meta de efetivar na prática o princípio constitucional da igualdade material, existe aí um papel fundamental, tanto do legislador quanto do juiz, de se atentar às consequências, né, sociais e econômicas, para que não se tenha ali a manutenção ou a reprodução dessa desigualdade, tanto no momento da elaboração da lei, quanto também na aplicação da lei.
Essa palavra vulnerabilidade, ela vem de um exercício, de um vocabulário latim, que vem da palavra vulnerare, que significa ferir, lesar, prejudicar, e uma junção com bilis, que é suscetível a, e deu origem à palavra vulnerabilidade. A doutrina, eu coloquei aqui alguns exemplos, traz o conceito de vulnerabilidade como algo inerente ao ser humano, de alguém ou de alguma pessoa que precisa de uma ajuda pelo um estado de perigo ou exposição a potenciais riscos em razão de alguma fragilidade da existência individual dentro de inúmeras situações. Nós iniciamos também essa parte dos grupos de vulnerabilidade, já falando da violência doméstica e familiar. As mulheres vítimas de violência doméstica e familiar são aí consideradas vulneráveis após exatamente porque dentro do contrato de trabalho também há impacto de todas essas vulnerabilidades. Então, se nós pudéssemos aqui trazer a questão das tutelas especiais com foco na proteção desses grupos vulneráveis, nós conseguiríamos aqui destrinchar desde a relação de trabalho das pessoas imigrantes, da relação de trabalho das pessoas vítimas de violência doméstica e familiar, da pessoa idosa, das pessoas com alguma condição de saúde subjacente, com algum risco, ou nós vamos ver aqui também pessoas com uma condição transitória, que aí nos chama atenção para decisões que vêm protegendo situações muito específicas, principalmente de decisões que foram proferidas durante a pandemia. O guia prático da OIT sobre teletrabalho durante e após a pandemia da Covid, ele também traz orientações para que haja uma proteção específica de grupos vulneráveis, como trabalhadores e trabalhadoras em condições de saúde subjacentes, pessoas idosas e pessoas também que naquele momento havia ali um contexto de comorbidade, de alguma questão que a colocava dentro do grupo de risco. Então, nós passamos por essa etapa e a OIT trouxe essa recomendação, reforçando essa importância, mas nós já tínhamos ali também algumas convenções que protegem e que visam ali dar um tratamento igualitário de oportunidades de acesso, de combate às discriminações, de combate ao assédio, focando também nas mulheres grávidas e na questão da própria crise sanitária que nós vivemos ali, e ainda a gente sofre as consequências ainda no momento atual. Pensando nesses grupos vulneráveis, nós não podemos perder de vista ali a questão dos aprendizes e dos estagiários, exatamente pela necessidade que nós temos de que algumas regras e normas de segurança também fossem ali aplicáveis a esse tipo de contratação. A Convenção 190, ela chama essa atenção a partir do momento que ela amplia o conceito do mundo do trabalho, trazendo e incorporando que essa proteção contra a violência, assédio e discriminação atenda a todas as pessoas dentro do contrato de trabalho, inclusive a relação com aprendizes, estagiários e até menciona a questão dos voluntários. Então, essa ampliação de proteção, ela também visa mitigar, reduzir, neutralizar essas condições que atraem ali alguns contextos de dificuldade para determinados grupos. Eu gosto muito de falar desse projeto de lei 5581 de 2020, porque nós ainda temos um atraso na questão legislativa para que haja uma norma que atenda esses conflitos que surgiram dessas relações de teletrabalho. Inclusive, porque nós já temos aqui países vizinhos que já foram mais céleres
e já aprovaram normas específicas com relação ao regime de teletrabalho. Então, esse projeto de lei, que inclusive teve a participação do professor Guilherme Feliciano, e eu também pude agregar, ele traz ali um capítulo sobre tutelas especiais. A partir do momento que, dentro da relação com aprendizes e estagiários, deu-se ali um contexto de privilégio à inclusão e à educação digital, para que essas pessoas também tivessem acesso ao regime de trabalho, que foi extremamente necessário nesse momento e que a gente acredita que será assim daqui para frente, em muitos cenários. Já existem decisões, é óbvio que a MP que regulamentou esse momento também permitia a aplicação do teletrabalho aos aprendizes e aos estagiários. Mas as decisões do judiciário também foram nesse sentido, de imediatamente afastar essas pessoas do trabalho, exatamente pela questão da restrição que nós víamos, né? E interromper as atividades presenciais, permitindo que essas pessoas também exercessem o seu trabalho em regime de teletrabalho. Eu gosto muito deste artigo, porque, particularmente, eu participei da elaboração, ainda é um projeto de lei, mas traz ali uma particularidade relacionada ao empregado em condição transitória. Nós não temos nenhum artigo hoje vigente que trata dessa questão, muito embora no Código de Trabalho português nós já temos, e outras legislações do direito comparado já trazem essa previsão, mas o empregado em condição transitória está numa questão de vulnerabilidade e poderia ali ser colocado em regime de teletrabalho como alguém que precisa O que acaba acontecendo? Infelizmente, esses artigos que eu vou mencionar, eles não trazem um contexto de obrigatoriedade, tá? Há ali um contexto de facultativo, mas a ideia foi que essas pessoas possam ali desfrutar de um bem-estar exatamente por conviverem ou terem alguma situação de condição pessoal transitória que lhe traga ali um contexto de vulnerabilidade. E o próprio artigo traz ali alguns exemplos, permitindo que essas pessoas possam desenvolver o seu trabalho em regime de teletrabalho, que são pessoas dentro de um contexto de pós-acometimento de doenças graves, pessoas do retorno da licença maternidade ou paternidade, estimular o convívio familiar, pessoas que estão dentro de um contexto desfavorável, de algum restabelecimento de sua saúde. Há essa necessidade de ter ali um olhar diferente para essas pessoas, exatamente para lhe dar a condição que foi considerado benéfico o teletrabalho. O teletrabalho foi considerado uma condição benéfica para os empregados e empregadas. Então, há ali uma necessidade de que seja proposto para que essas pessoas possam, por um período, desfrutar ou ter ali a modalidade de teletrabalho. Algo inovador, porque na licença maternidade ou paternidade isso estimula, né? Nós já sabemos, e já dentro do panorama da divisão de tarefas domésticas, o quanto isso proporciona, né? O quanto o teletrabalho proporciona ali e estimula o convívio familiar, principalmente pensando no retorno das licenças. Nós temos uma lei, que é a 14.151, que garante à gestante o afastamento do trabalho presencial na pandemia, uma legislação importante que, de fato, ali traz o contexto diferenciado para as mulheres gestantes de conseguirem exercer suas atividades em regime de teletrabalho. Talvez a única crítica ao artigo é que não fala nada de pessoas que, muito embora estejam ali na condição de gestacional, não tenham ali uma atividade compatível com o regime de teletrabalho. Nós temos já decisão nesse sentido também, proferida durante a própria pandemia, mas eu queria já mencionar que existem decisões na Justiça do Trabalho que protegiam ali
a trabalhadora, mãe de criança com alguma doença, alguma enfermidade, como no caso do transtorno do espectro autista, houve ali decisões que garantiam para essa mãe a possibilidade de mudar os turnos de trabalho, o regime de trabalho, trazendo uma flexibilidade para esta relação, e isso vai muito encontro a todas as situações que foram colocadas, mas principalmente pela construção de algo que nós já vemos, de toda a construção da nossa Constituição Federal, do Estado Social, do Estado Democrático e da eficácia horizontal dos direitos fundamentais ali aplicáveis às relações de trabalho. Então, tem ali inúmeras decisões, eu só mencionei algumas, ligadas a essa situação específica. E agora, trazendo para a questão específica das pessoas idosas, houve já muita discussão em cima da questão da necessidade de atualização e do processo de alfabetização digital constante em que nós estamos sendo submetidos, né? Tanto pelo aprendizado com novas tecnologias e essa necessidade de que essas ferramentas sejam utilizadas, e hoje é uma ferramenta, amanhã é uma outra ferramenta de trabalho relacionada à tecnologia, mas as pessoas idosas, trazendo esse contexto que já vem da Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso, já trata ali no artigo 2º da proteção do idoso, tanto para dignidade, né, inerente à pessoa humana, direitos fundamentais, também assegurar a preservação de sua saúde física e mental. E me chama a atenção essa última parte, que trata do aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social. Então, se nós temos uma proteção para as pessoas idosas relacionada ao próprio aperfeiçoamento intelectual, é óbvio que a legislação também deve ali atender essa necessidade, propondo que, dentro de uma política de regime de teletrabalho, essas pessoas possam ter ali esse favorecimento de poderem ali escolher esse regime de teletrabalho e exercer sua atividade profissional, respeitando capacidade física, intelectual e psíquica. Mas eu vejo também a necessidade de que a empresa e os empregadores prestem continuamente treinamento sobre essas novas formas de tecnologia para atualizar, para trazer acesso, para trazer todo o contexto importantíssimo, né, que foi colocado com o marco digital da internet e todas as transformações que nós temos vivido. Pontos muito importantes é que as pessoas idosas ficaram ainda mais vulneráveis dentro do contexto da pandemia, porque no primeiro momento era o grupo mais vulnerável, o grupo de risco, né, da pandemia, e havia ali a necessidade de que essas pessoas fossem protegidas de maneira preferencial e fossem ali deslocadas para esse regime de teletrabalho. A questão é óbvio que surgiram inúmeros conflitos dentro desse tipo de questionamento, mas o que eu gostaria de focar é a necessidade de que a legislação, o poder judiciário, as relações de trabalho sejam conduzidas também com foco específico na proteção desses grupos vulnerabilizados, desses grupos vulneráveis. É importante que essas decisões, elas sempre trazem ali o aspecto da necessidade de negociação coletiva, já que a legislação ela não acompanha essa nova atualidade, que as normas coletivas possam ali negociar situações específicas para esses grupos vulneráveis. Então, essa era a minha contribuição, eu não quero aqui ocupar o espaço das minhas colegas, agradecendo desde já, é um tema que me sensibiliza, sempre quando traz a questão, não só dos grupos vulneráveis, mas também de todo o contexto que nós vivemos, né, e estamos ainda enfrentando, mas principalmente a necessidade de que haja essa sensibilização de proteção aos grupos vulneráveis
que sofreram ainda mais com a pandemia e toda a crise que nós estamos ainda enfrentando. Eu agradeço, muito obrigada, professor, muito obrigada, doutora Patrícia, fico à disposição. Professor, você vai querer se despedir ou eu já posso falar alguma coisa? Fernanda, parabéns como sempre. Realmente, nós que estamos fazendo a pesquisa, temos que nos preocupar profundamente com os vulneráveis. Esse recorte do teletrabalho é muito importante. Eu passarei a palavra para a Letícia, que ela vai cuidar da questão da inserção das pessoas com deficiência, mas não seria ela só que falaria, mas eu vou dividir, por causa do tempo hoje. A Letícia falará agora, depois a Fernanda, a nossa outra querida Fernanda, falará no outro dia. Então, Letícia, está com a palavra? Parabéns, viu, Fernanda? Bom dia a todos, bom dia, Patrícia, bom dia, professor, parabéns, Fernanda. Como a Patrícia disse, eu vou ficar com a questão da inclusão da pessoa com deficiência no aspecto do teletrabalho. Vou tentar compartilhar minha tela aqui, se dá certo hoje. Não estou conseguindo compartilhar, Paty. Será que... O Irazê, você tem condição de ajudá-las? O arquivo está lá no grupo. Se quiser, eu te mando. Você consegue compartilhar? Você está com o computador? O meu é Mac. Igualzinho o meu. Olha, então, olha só, tadinha, não vou deixar ela sofrendo, não. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar as duas para a próxima e a gente já finaliza. Patrícia, quer que eu tente compartilhar? Eu vou baixar. Eu gostaria, aqui. Porque eu baixo aqui no grupo. Ainda. Pode ir falando, Letícia? E daqui a pouco eu já ponho aqui. Eu vou baixar, tá? Você quer que eu te mando direto, Tabata? Pode ser, pode ser. Tudo bem, vou começar então, para não tomar o tempo de vocês. Vou falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência no aspecto do teletrabalho. Inicialmente, queria fazer uma introdução sobre o tema. A relação das pessoas com deficiência com a luta por respeito e inclusão vem desde a antiguidade. Muitas vezes decorrente de preconceito, até superstição, a discriminação sempre esteve presente no mundo. Como exemplo disso, em Esparta, uma criança com deficiência que nascesse nas famílias consideradas como os iguais, era condenada à morte. Do mesmo modo ocorria em Roma, no antigo Império Romano, o cidadão romano ele poderia ou matar o seu filho ou abandoná-lo às margens dos rios, se ele nascesse com algum tipo de deficiência. Na Idade Média, essa visão ela começou a se alterar. Porém, as pessoas com deficiências elas passaram a ser vistas como seres humanos desafortunados, nascendo também uma ideia de isolação como consequência. Após a Primeira Guerra Mundial, com a assinatura do Tratado de Versalhes e com a história do avanço dos direitos humanos de segunda dimensão, foi criado um importante mecanismo para o tema, a Organização Internacional do Trabalho, e parecia que a sociedade estava caminhando para uma visão diferenciada, antes vista na antiguidade. Porém, na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, foram executadas cerca de 275 mil pessoas com deficiência. No fim da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional foi reunida na ONU, resultando na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir dessa, foram fortalecidas as instituições voltadas à reabilitação e à inclusão das pessoas com deficiência. Internacionalmente, importante avanço veio com a promulgação da Convenção número 111 da OIT, de 1958, que criou o aparato jurídico a ser empregado no combate a todas as formas de discriminação. Com relação à previsão nacional, a Constituição da República de 88 trouxe importantes previsões acerca da proibição de discriminação, tanto em aspectos gerais quanto em aspectos trabalhistas. Sobre conceitos, o ordenamento jurídico brasileiro, até o ano de 2009, definia as pessoas com deficiência como aquelas incapacitadas para a vida independente para o trabalho. No entanto, após a promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, assinada pela ONU em 2007, passou a adotar um novo conceito.
Essa alteração conceitual foi de extrema relevância para o tema, uma vez que retirou a imagem da pessoa com deficiência como aquela incapaz, definição que não estava de acordo com a realidade, e muito menos coordenou o restante do ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que o próprio ordenamento trazia pela Lei 8.213 de 91 a lei de cotas, a cota mínima para a contratação de pessoas com deficiência, deixando bem claro que não se tratavam de pessoas incapazes. Ah, o slide apareceu. Está no terceiro slide. Por favor, Tabata. Dentro da definição, é importante enaltecer que, a partir da Declaração de Montreal sobre a deficiência intelectual, aprovada em 2004 pela OMS, o termo deficiência mental passou a ser distinto do termo deficiência intelectual. Os impedimentos eles foram subdivididos, sendo que o termo deficiência mental passou a ser utilizado somente em casos de transtornos psiquiátricos, que, em resumo, são alterações que acontecem na mente das pessoas e que mudam seu comportamento e humor, provocando alterações no modo como ela percebe a realidade. A tipo de exemplo são classificados como deficiência mental o transtorno bipolar e até mesmo a depressão. Já a deficiência intelectual trata-se de um retrocesso no desenvolvimento da pessoa, por conta da deficiência de um problema cognitivo, gerando dificuldade no aprendizado e nas tarefas do dia a dia. Nesse caso, podemos citar como exemplo o autismo e a síndrome de Down. Tabata, será que você conseguiria compartilhar o terceiro slide? Por favor. Letícia está tendo o mesmo problema daquele dia. Ela coloca, mas não aparece, sabe? Uhum. Vamos tentar, Tabata? É que tá compartilhando o arquivo anterior, e não a janela compartilhar, é na janela tela cheia. Daí, quando Agora você muda a tela saiu cheia, tudo. Saiu tudo que eu não estava vendo. Espera aí que eu vou colocar de novo. É o terceiro, Letícia, que você precisa, né? Isso. Eu acho importante ilustrar algumas coisas. Espera aí que eu vou colocar de novo, aí vocês vão me avisando. É que quando eu abro o slide, eu não vejo mais vocês. Vou compartilhar minha tela. Peguei aqui, acho que é isso. Você me fala o título que você quer, Letícia. Ok. Agora, tá vendo? Vocês estão vendo? Isso, isso. Na anterior, por favor. Como assim? Anterior, conceito? Isso, obrigada. Perfeito. Só o conceito, para deixar claro, que o atual são pessoas com deficiência, são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, igualdade de condições com os demais. A diferenciação da deficiência mental e intelectual, foi o que eu disse há pouco. Pode passar para o próximo, por favor, Tabata. Com relação à terminologia, também, após a Declaração de Salamanca e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a terminologia foi alterada, passando a ser pessoa com deficiência, deixando de lado outras terminologias anteriores equivocadas, tal como portador de deficiência ou pessoa especial, e outras que carregam um forte peso de exclusão e de inferiorização. Pode passar para o próximo, por favor. Um conceito importante que está intrinsecamente ligado com a inclusão é a acessibilidade. A acessibilidade, definida pela Lei Brasileira de Inclusão, é a possibilidade de transposição dos entraves que representam as barreiras para a efetiva participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social. É um atributo essencial do ambiente que garante o acesso e a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Esse conceito também ele é respaldado pela Constituição Federal e é um direito fundamental, um dever do Estado. Aqui eu trouxe uma imagem, não sei se está dando para ver com clareza, mas a diferença entre o conceito de acessível e o conceito de universal. Então, acessível, todos utilizariam, porém, com aspectos diferentes em cada um. Não seria uma aparelhagem que atendesse todos os tipos de pessoas com todas as suas particularidades. O ideal seria o desenho universal,
que abrangeria todos os aparatos para que todos pudessem acessar em igualdade de condições, sem qualquer tipo de diferenciação. Seria acessibilidade plena, o mundo ideal, contemplando toda a diversidade humana. Pode passar. Outro aspecto importante para o tema são as tecnologias assistivas, que é uma área que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços, que tem o objetivo de promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. A adaptação razoável, inserida no mesmo tema, seria o ajuste necessário e adequado que todas as empresas, todos os estabelecimentos, a sociedade e o Estado têm de fazer para assegurar a pessoa com deficiência exercício em igualdade de condições com os demais. A recusa em realizar essas adaptações razoáveis, ela pode ser considerada discriminação, ser enquadrada como crime, como traz a Lei Brasileira de Inclusão. Outro aspecto importante seriam as barreiras, até envolvidas no conceito de pessoa com deficiência. Elas podem ser definidas como urbanísticas, arquitetônicas, instrumentais, comunicacionais, metodológicas, atitudinais e tecnológicas. Essas barreiras, a deficiência ela decorre da interação das pessoas com essa barreira, o que possibilita até mesmo afirmar que a deficiência ela está muitas vezes na sociedade, desde que não propicie os meios para que os atributos humanos contemplados pela Convenção Internacional sejam acolhidos por todos, o que pode ser deduzido pela fórmula de Marcelo Medeiros, que deficiência seria igual a limitação funcional versus o ambiente. Entrando no mérito do trabalho, o trabalho tem o seu valor social, a dignidade da pessoa humana também demonstra esse viés humanitário que deve ser conferido à relação de trabalho, até mesmo estabelecido pela Constituição Federal. O trabalho ele tem valor de progressão social, daí a sua importância de todos terem acesso a ele. O trabalho é um meio digno para que o indivíduo alcance melhores condições financeiras e, consequentemente, vire status de partícipe na sociedade. A materialização do valor social do trabalho é a condição sine qua non para a valorização do próprio homem, ou seja, aquele que não está inserido nele, muitas vezes perde o seu próprio valor como ele se enxerga como membro da sociedade. Pode passar. Para tanto, na época, eu fui estagiária do Ministério Público do Trabalho, instituição que eu amo, por 2 anos, e no período eu fiz parte de um projeto, junto com a procuradora da PRT2 de São Bernardo do Campo, doutora Sofia Vilela, do projeto Acesso ABC. Era acessibilidade como mote para a inclusão. Nós desenvolvemos esse projeto porque muitas empresas apresentavam diversos subterfúgios para não contratar pessoas com deficiência. Alegavam que não haviam pessoas que queriam trabalhar, que tinham uma série de impedimentos. Então, esse projeto visou quebrar esses subterfúgios. Nesse projeto, as etapas foram reuniões com todos os atores sociais, cadastramento de todas as pessoas com deficiência que estavam à procura de emprego e recolocação profissional. Foi feita uma audiência pública com todas as empresas que foram notificadas e que estavam descumprindo a cota legal, preparação de uma palestra de orientação profissional tanto para as pessoas com deficiência que gostariam de entrar no mercado de trabalho, tanto para os profissionais de RH, para melhor se prepararem para atender todos os tipos de pessoa e conseguir realmente não só efetuar a contratação, mas propiciar um ambiente saudável e digno para essas pessoas. Após o fim dos trabalhos, foi realizado acompanhamento do cumprimento da cota legal e acessibilidade de cerca de 183 empresas promovidas, era um procedimento promocional, e foi efetuada ou fiscalizada a contratação de 2.085 pessoas com deficiência no âmbito das empresas do Grande ABC. Isso até a data que eu saí do MPT, em 2019. Pode passar. A princípio, foi um resultado brilhante, mas a gente não pode deixar de pontuar as dificuldades e barreiras que nós encontramos, analisando todo esse processo. As maiores dificuldades foram a alocação de contratados em ambientes segregados dos demais e fora dos padrões aceitáveis de higiene e ergonomia. Muitas vezes as empresas efetuavam a contratação
mas acabavam deixando todas as pessoas com deficiência contratadas em um só ambiente, segregados dos demais. Muitas vezes não deixavam acesso às demais áreas da empresa. A gente chegou a observar até vezes as pessoas não poderiam ir ao banheiro, porque o banheiro não havia acessibilidade. A tentativa de acumulação com a cota de aprendizagem também, a baixa ou nula acessibilidade do local, muitas vezes com escada não adaptada, ocorrência de assédio moral e discriminação depois da contratação, discriminação até entre os tipos de deficiência, tivemos uma relutância na contratação de casos mais severos, sobre a alegação que gerariam mais ônus para a empresa, então optavam sempre pela contratação com alguma deficiência auditiva leve, ou com a perda de apenas uma falange dos dedos. Então, sempre uma discriminação até entre as deficiências, bastante, foi bem observado. E o que, ao meu ver, é mais grave, o registro e pagamento de salário sem o respectivo trabalho. Determinação para o empregado permanecer em sua residência, recebendo o salário, mas sem o trabalho. Então, a contratação só existia no papel, para cumprimento de cota. Pode passar, por favor. Dentro desse cenário todo, o teletrabalho como ferramenta de inclusão, a princípio, ele parece uma excelente ferramenta, pois eliminaria uma série de barreiras. Eliminaria a barreira de acesso até a empresa, de inclusão dentro da empresa, do aspecto arquitetônico e urbanístico. Então, surge o questionamento, seria o teletrabalho capaz de promover a inclusão social efetivamente? Para isso, eu fiz uma entrevista com 4 pessoas com deficiência que passaram o regime de teletrabalho. Como vantagem, foi o rompimento exatamente das barreiras urbanísticas e arquitetônicas, principalmente em transporte de vias, porque, infelizmente, o Brasil está muito atrasado com relação ao desenho universal, as vias não têm acesso, tem muitas calçadas que têm árvores ou postes que impedem, as pessoas têm que andar no meio da rua, os transportes do mesmo modo. E outra vantagem foi o auxílio de familiares e cuidadores dentro de casa, que às vezes na empresa dificulta, eles precisam de auxílio nas atividades do dia a dia, então em casa fica um pouco mais fácil. Como desvantagem foi apontada a exclusão social, menor interação e a fraude de contratação sem o efetivo trabalho. Então vemos um paradigma claro entre inclusão e exclusão. Por um lado, há inclusão, porque propicia, muitas vezes, a contratação de quem é impedido de chegar ao local de trabalho, e a exclusão pela uma menor interação social. Pode passar. Aqui, só para exemplificar, a exclusão, que seria o pior cenário, a segregação, que nós vimos muitas vezes nas empresas, a segregação, a integração, que seria a contratação, ou seja, ele está integrado aos quadros da empresa, mas não está incluso no ambiente corporativo e nas suas funções, e a inclusão, que seria o mundo ideal, né? Pode passar. Os apontamentos finais, que as barreiras no trajeto casa-trabalho tendem a impedir o trabalho das pessoas com deficiência. Muitas vezes as pessoas precisam de auxílio de terceiro para o trajeto, para as atividades diárias. Assim, para a pessoa com a qual o deslocamento ele é oneroso, seja pela necessidade de transporte adaptado, auxílio de uma terceira pessoa, ou qualquer outra dificuldade nesse trajeto, poderia trabalhar na segurança e comodidade do seu lar. Pontos muito positivos. No entanto, merece atenção o fato do teletrabalho poder ocasionar o isolamento social do trabalhador, decorrente da perda do contato direto com os seus demais, com o mundo e com seus colegas de trabalho. É até uma possível estagnação de função. Alguns demonstram que eles se sentem esquecidos no teletrabalho, esquecidos na sua residência. Não obstante, precisa muita atenção, porque essa modalidade pode ser utilizada pelas empresas com o intuito de cumprir o percentual de vagas destinadas à pessoa com deficiência, por meio de fraude, realizando somente a contratação sem efetiva conclusão. Agora, concluindo mesmo, o teletrabalho, ele por si só não faz a inclusão social das pessoas com deficiências, mas ele pode ser usado como uma ferramenta muito importante, desde que seja feita a fiscalização e a consciência social. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Letícia. Muito bom ver você assim, com um tema tão profundo e com tanta assim, disponibilidade. E sua fala foi excelente, da Fernanda também. Nós deixaremos as perguntas e juntamente com a fala da Fernanda, que será no próximo seminário. Então, eu agradeço, para poder não tomar o tempo de vocês mais, então eu agradeço a todos e também, mais uma vez, eu quero deixar aqui, sejam bem-vindos as pessoas que foram inseridas agora no grupo, e muito obrigada e bom dia a todos. Bom dia.